Queridos irmãos e irmãs do nosso programa Anunciando Paz, a paz do Senhor esteja convosco, pois o amor de Cristo nos uniu. Este amor que nos une, que nos congrega, que nos faz irmãos e irmãs, torne para nós também um sentimento de amor, de renovação, torne-se para nós um sentimento de fraternidade. Hoje, 33º domingo do tempo comum, nos preparando, irmãos e irmãs, para celebrarmos a festa de Cristo Rei, nos preparando para entrarmos no tempo do Advento, já esperando e anunciando a vinda do Senhor, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje, irmãos e irmãs, vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 38 a 44. Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros lugares na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam grandes orações. Por isso, serão julgados com mais rigor. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho que acabamos de ouvir nos mostra como que deve ser a nossa entrega diante de Deus. Jesus que está observando todas as coisas e nos chama a atenção para tomar cuidado com os escribas. Os escribas são aqueles que interpretavam a lei e aqueles que por vezes eram como que juízes para aqueles que não seguiam os mandamentos ou não viviam de acordo com a lei que Moisés havia dado ao povo. Mas havia uma opressão destes escribas, havia uma exploração destes homens para com as viúvas. As viúvas que, por não terem maridos, por terem perdido os seus maridos, pais de seus filhos, já não tinham mais nada, já não tinham mais ninguém e viviam desamparadas. Quando a comunidade toma a iniciativa de cuidar dos seus, nós temos uma ação do Espírito que perpassa o nosso comodismo, que perpassa o nosso bem-estar. Esta ação nós temos no Novo Testamento, quando os apóstolos, preocupados com a ação social da igreja, com as viúvas e os órfãos, pede ao Espírito Santo que escolhesse 7 homens de fé para serem os diáconos, para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, cuidar dos pobres, para que os apóstolos pudessem se dedicar plenamente ao anúncio da palavra, à pregação do Evangelho. E isso, irmãos e irmãs, perdura durante todo o tempo na igreja, porque nós somos convocados e convidados a termos esse olhar de solidariedade na nossa comunidade. Saber que as nossas contribuições não é somente para o nosso bem-estar, como a manutenção do templo, as despesas que a nossa comunidade tem ao longo do mês, mas, irmãos e irmãs, a nossa contribuição também é para os mais necessitados, para os pobres.
para os vicentinos, para os remédios, para alimentos, para roupas, para internações, para ajudar aqueles que nada têm. E Jesus, irmãos e irmãs, pede que tomemos cuidado com os escribas, pois é justamente a vaidade que por vezes quer dominar o nosso coração. Eram cumprimentados, gostavam de serem cumprimentados nas praças públicas, gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, dos lugares de honra nos banquetes. E onde estava aquela presença de Deus na vida destes homens? É para isso que Jesus chama a atenção. As suas longas roupas, com textos da Torá, mas o que isso manifestava? A grandeza, a pequenez, a simplicidade e a moderação de Deus na nossa vida e na vida daqueles homens. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus observava diante do cofre do templo que muitos davam esmolas, mas davam grandes esmolas como os ricos faziam. E percebe então uma figura que nos chama a atenção. Enquanto muitos davam muitas ofertas, talvez até tocando as trombetas diante de todos, para que as ofertas fossem notadas, principalmente aqueles que davam muito, nota-se uma pobre viúva, e o Evangelho faz questão de dizer isso, a pobre viúva, que talvez acanhada, talvez constrangida, diante de tantas pessoas que estavam dando tanto, discretamente, no silêncio, sem se preocupar se iam aplaudi-la ou não, ela dá 2 moedinhas, que, a grosso modo, num olhar superficial, diferença nenhuma faria na economia do templo. Mas nós temos que saber que a solidariedade parte dos mais pobres. Pois ela sabia que aquele dinheiro do templo, embora tivesse também muitas outras destinações, mas uma delas era para as necessidades dos pobres. E aquela que era pobre, que passava por necessidade, doa 2 moedinhas para ajudar aqueles que também tinham necessidades. Se iam ajudar ou não, não foi essa a sua preocupação, mas o seu coração estava voltado para uma confiança diante de Deus. Pois sabe ela que experimenta ali o grande mistério da entrega. E podemos recordar aqui, irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro dos Reis, que fala do profeta que, ao chegar na casa de uma viúva, a viúva fenícia, que só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite para entregar, para fazer um pouco de pão, assá-lo para ela e seu filho e esperar que a morte viesse. Mas porque confiou na palavra do profeta, que falava em nome de Deus, partilhou o seu pão. Deu também de comer ao profeta. E enquanto não estavam saciados, as suas vasilhas de farinha e azeite não se esvaziavam. Recebeu aqui na terra a recompensa. Mas esta viúva, pobre do Evangelho, ao entregar as 2 moedas, foi embora, continuou pobre e sem nada. Nenhum dos ricos que estavam ali a chamou em algum momento, chamou-a para que desse a ela alguma moeda, para que desse a ela alguma contribuição. Mas ela confiou em Deus, entregou tudo o que tinha e foi embora. É porque Jesus estava observando que ele ensina os seus discípulos. E é isso, irmãos e irmãs, que Jesus faz na nossa vida, pois Deus sempre está nos observando, não nos reparando ou vigiando-nos, mas observando as nossas ações. E quem nos ensina é a pobre viúva. Os pobres têm muito a nos ensinar, e viver a simplicidade, a solidariedade e a partilha é um aprendizado constante na nossa vida, que nos leva a sair do nosso comodismo, a sair do nosso bem-estar, a sair do nosso egoísmo e a ter um olhar de solidariedade para o outro, para o próximo. Aquela viúva foi feliz porque deu tudo o que tinha. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós, pelo nosso limite humano, temos que alimentar e convencer a ilusão de que estamos sendo solidários. Queremos aplausos por doar, queremos que toquem as trombetas, ou o pior de tudo, queremos os privilégios
porque estamos doando, porque estamos ajudando. Queremos os nossos nomes estampados nas paredes, nos outdoors, queremos os nossos nomes em faixas, queremos os nossos nomes em todos os lugares, para dizer que estamos doando. Nos recordamos assim do evangelho que ouvimos sempre no período da quaresma, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda. Quando deres esmola, não toque a trombeta como fazem os escribas e os fariseus, para serem elogiados nas praças públicas. Quando orardes, entra no teu quarto e ora ao teu pai que está oculto. Aquela pobre viúva, no caminhar de onde estava até o cofre do templo, com certeza estava em comunhão com o Pai, com o seu Deus que estava oculto, e que ela também pôde perceber a necessidade de contribuir com os mais necessitados. Por isso que não administrar bem os dons que Deus nos dá, os bens da comunidade, seremos sim julgados com muito mais rigor, como nos disse Jesus no Evangelho. Se nós, irmãos e irmãs, não fizermos a experiência de dar aquilo que nos faz falta, ou continuarmos dando somente o que nos sobra, pode ser que aquilo que nos sobra não seja necessário para o outro. Pode ser que aquilo que esteja sobrando na nossa vida seja por causa da nossa superficialidade, seja por causa do nosso excesso de bem-estar, seja por causa do nosso egoísmo. E aí conseguimos ou juntamos coisas de que não precisamos e achamos que os outros também podem precisar daquilo, e nem sempre é assim. Mas quando doamos daquilo que nos falta, daquilo que nos compromete, então nós estamos sendo observados por Deus e podemos ensinar. Aqueles que doavam muito e tocavam as trombetas, era como se ouvissem isso de Deus. Vocês receberam aqui tudo o que tinham. Receberam aqui todos os bens. Receberam aqui a sua recompensa. O que mais posso dar a vocês? Mas aquela viúva, na experiência de ter dado tudo o que tinha, viveu a bem-aventurança. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Foi embora sem nada, mas com toda certeza, quando Cristo ressuscitou e na glória do Pai retornou, pôde se encontrar com a viúva e dizer: vinde bendita de meu Pai, para um lugar preparado para cada um de vós, para um lugar preparado para os pobres, para um lugar preparado para aqueles que doaram tudo, para um lugar preparado para aqueles que entregaram a sua vida, aquilo que lhes comprometia, aquilo que lhes fazia falta. Que Deus nos ajude a sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, a sair da nossa ignorância e a experimentar a simplicidade, a humildade e, principalmente, a solidariedade nas nossas relações, nas nossas doações e na ajuda que damos uns aos outros e em nossa comunidade. Doemos tudo o que tivermos, doemos a nossa vida, doemos a nossa ajuda, estendamos a nossa mão, para que o vinde bendito de meu Pai seja a nossa maior recompensa, e não os aplausos, não as placas, não as faixas, não os nossos nomes escritos aqui ou acolá, pois o mais importante é que na solidariedade que prestamos, nós enxergamos o Cristo no necessitado. Os nossos nomes estão escritos no reino dos céus, no livro da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o teu olhar e te dê a tua paz. Volva para ti o teu rosto e te cubra com a sua misericórdia. Que o Senhor te abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.